Salmo 90, versículo 12, eu digo para vocês, de todos os versículos, de todos os salmos, esse aqui é o que mais mexe comigo. O que eu mais amo é o 84. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu, mas vale um dia na tua presença que mil em qualquer outro lugar. Mas esse aqui me abala. Eu tenho um testemunho sobre esse versículo 12, muito forte. Tudo que eu vou falar aqui agora, a base é a humildade, tá? E diz assim: ensina-nos, Salmo 90, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Viver é bom demais, é o tema do sermão essa noite. Então, quero ler novamente: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Amém. Aprender com a vida, para a vida, vivermos a vida de forma melhor, para o autor da vida. Começa: viver a vida, aprender com a vida, para viver na vida de forma excelente, para o autor da vida. Quando você nasceu em Cristo Jesus, você é chamado de nova criatura, você agora é filho, esse é o nome, tá certo? Lá no final de tudo, em Apocalipse fala que Deus dará um novo nome para você, escrito na pedrinha branca de absorção. Você venceu, uma pedrinha branca, um nome que só você e Ele sabe, só você e Ele. Então, quando nós buscamos nome na face da terra, é pela vaidade. Aquele ator que fez Paixão de Cristo, numa entrevista, já contei isso aqui, numa enorme igreja, ele chorando e dizendo: não busque o teu nome no hall da fama, não busque o teu nome em sucesso, os homens vão te esquecer, por mais que você brilhe, uma hora você apaga e outro brilha em teu lugar, mas em Deus, você tem um local único. Em Deus você tem um lugar que ninguém vai tomar. Deus tem um espaço para cada um de nós. João 14, não se turbe o vosso coração, crente em Deus, crente também em mim, eu vou ao Pai preparar morada. Todos nós temos um local especial em Deus, todos nós. Agora, meu irmão, minha irmã, com todo o amor no meu coração, viva como o apóstolo Paulo. Não sou eu que vivo, Cristo vive em mim, eu nasci de novo, eu sou nova criatura, eu sou filho de Deus. Então, aprender com a vida, para na vida glorificar o autor dela, da vida, amém? Muitos de nós, se olharmos com vaidade, vamos vencer no mundo, mas seremos vencidos pelo mundo. E eu não sei o que essas pessoas pensam às vezes, que elas caminham de uma forma tão avassaladora, que eu não sei se vale a pena algumas vitórias, quando você calcula as perdas. Eu não sei. Veja, o que vou falar aqui com vocês, obviamente, tudo que passei, estou passando e ainda vou passar algumas questões, somatizou na preparação desse sermão. E algumas coisas que eu ensinei, fiz questão de falar novamente aqui. Por quê? Porque eu ensinei algumas coisas sem ter vivido. Lembra quando um homem segundo o coração de Deus, eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te conheço face a face. Existem questões que nós ensinamos e não passamos por elas ainda. Mas quando você passa, o nível é outro, com certeza. Então, quando diz ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira, então ensina-nos a contar de nossos dias, veja bem, quando você deixa a vida te levar, e não o Espírito Santo, tem pessoas que estão vivendo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Quando ele parar de sambar, ele está no inferno. Com esse deixa a vida me levar. Não deixe a vida te levar e nem deixe o teu coração te guiar.
Deixa o Espírito Santo te levar, guie teu coração, tá bom? Você vai colher amanhã o que você semear hoje. A semente de hoje, ela vai florescer amanhã, amém? Então vamos lá. Existem 3 tipos de pessoas que a Bíblia nos traz. Eu não gosto muito de ficar nomeando essas coisas, mas a Bíblia nos traz pelo menos 3 tipos. E recebi essa mensagem, coisa maravilhosa, uma reflexão de que Deus possa falar ao teu coração, tá? E agora eu falo sobre isso de uma forma diferente. Ensina-nos a contar os nossos dias? Então, peraí. A vida não me leva, o Espírito Santo. O que eu conquistei, o que eu perdi, em que errei, no que acertei. Ensina-nos a contar nossos dias. De tal maneira, aqui está em hebraico, essa expressão aqui, sabe onde ela é encontrada? Porque Deus amou o mundo, em grego. De tal maneira, não existe. Por mais que você busque ponderar os seus dias, para saber o que você errou, o que você acertou, o que você perdeu, o que você conquistou, ainda é pouco. Que alcancemos um coração sábio. Aqui também se encontra Lebishomeia, um coração que escuta a Deus e que obedeça a Deus. Outra expressão dessa é encontrada quando Salomão pede para Deus sabedoria. Pede para Deus sabedoria. Tudo bem. E os 3 tipos de pessoas que nós encontramos que a Bíblia nos traz? A primeira delas é o tolo. E a Bíblia fala: o homem tolo não pode ser admoestado. Admoeste um tolo e ele volta contra você. Lembra de eu falar isso? E agora eu tenho experiência. Admoeste um tolo, mesmo com a palavra respaldado, e ele volta contra você. Porque o tolo, eu sei, é difícil a gente examinar isso e colocar nas nossas vidas, mas pensa comigo, o que é o tolo? A Bíblia traz, é aquela pessoa que não recebe admoestação, quando recebe a culpa nunca é dele. O que eu te falei de humildade? É a base de tudo, tá? A origem da palavra humildade é humos. Pasmo você, mas é esterco. Aquilo que não é nada, pode te dar vitamina para gerar alguma coisa. É mais ou menos esse o sentido. Então, o tolo se admoesta, ele volta contra você irado. Nunca a culpa é dele, sempre é de outro. Essa pessoa é difícil, porque o tolo é aquele assim, quando a luz brilha sobre ele, ele não quer toda a luz, ele quer aqui, ó, pincelar algumas coisas. Ele não sorve tudo, ele consegue assim, ele tenta, não, isso aqui eu não quero, isso não serve para mim. Tipo, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí você está falando habitar, permanecer, ele não quer isso, ele quer experiências, tá bom? Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Experiências as pessoas têm, vamos falar só um exemplo, uma alusão. Experiência pode ter com prostituta, intimidade, santidade você tem com a esposa. Alguém entendeu a diferença? As pessoas ficam buscando experiência com Deus. Deus quer relacionamento, intimidade. Deus quer que você seja totalmente dele. O tolo e o sábio, a Bíblia fala claramente, Provérbios: admoeste um sábio, o quê? Mais sábio ele se tornará. Admoeste um sábio, mais sábio se tornará. Então a luz brilha sobre o sábio, ele pega essa luz e fala: o que mais eu posso obter aqui? Eu quero tudo que for possível eu quero aqui. Como eu disse para vocês uma vez, se Deus estivesse aqui hoje, e eu falasse para cada um de vocês, todos terão 2 minutos com Deus, e desse para você uma folha de papel e uma caneta, muitos começariam a escrever dizendo: posso perder nada, são só 2 minutos, eu tenho muita coisa para perguntar. Entendeu? Aí você anotaria. Isso é o tolo. O sábio: vou ficar preparado, fazer exercício nas mãos, para quando ele começar, eu anotar tudo que ele tiver para falar. Eu não quero perder nada que ele tenha a me dizer. Não tenho que perguntar nada. Eu quero saber o que ele tem para me falar. Não vou perder nada, nenhuma frase, nenhuma palavra.
É a diferença. Então, é a diferença do tolo para o sábio. E a Bíblia traz o homem mau. E aqui é uma complicação. Porque o tolo falta humildade, o sábio transborda humildade. E o mau? A Bíblia fala que o homem mau tem o seu dia certo, o seu pagamento. Eita! O que é o homem mau? O homem mau, por mais que ele escute a palavra de Deus, o seu dia é maquinar. O seu dia é planejar. É assim, ó, o homem mau, não importa quem perca, ele não pode perder. Não importa se minta, ele não pode perder nesse negócio. Não importa o que você mostra, ele olha para você e faz assim, ó. Você entendeu ele? Quando sai, ele faz totalmente o contrário. Os seus lábios são pervertidos, o seu olhar, a candeia do corpo é trevas. A Bíblia é clara. Se não há luz no teu olhar, há trevas, grandes trevas serão, hein? O Salmo 1, está claro o homem mau. Só que assim, pastor, eu me enquadrei um pouco no tolo. Não, hoje pode ser um fim do tolo e nasceu o sábio. Pastor, eu me enquadrei no mal. Hoje pode ser o fim completo do mal e nasceu um homem espiritual. Hoje no batismo eu falei, meus amados, por mais que a filosofia, por mais que a humanidade tenha poetizado a vida, ninguém vai a Deus, ao Pai, se não for por Jesus. Não existe boas ações, não existe pessoal, meu coração é tão bom, não faço mal a ninguém, de boa intenção o inferno está cheio. Ninguém é salvo por bondade, ninguém é salvo porque faz o bem. Isso é uma teoria espírita kardecista francesa. Ninguém é salvo assim. Todos nós carecemos da graça de Deus. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Já começa a humildade em entender que você não consegue nada se não for por Ele. Não existe uma porta aberta, não existe um caminho paralelo, só tem Ele, somente Ele. Essa é a consciência para uma pessoa descer as águas. Não o quanto ela conhece sobre Deus na palavra, é o quanto ela conhece de Deus. Esse é o princípio. Eu reconheço a minha falência espiritual. Eu reconheço que sem o Senhor eu não sou nada. O Senhor não é tudo o que eu preciso. O Senhor é tudo o que eu sou. Fora de Ti eu não sou nada. E se estou hoje reconhecendo isso, Pai, é porque o Senhor determinou. Até a graça e o reconhecimento é um presente, é uma dádiva do Senhor. Tiago diz, todo dom e dádiva perfeita vem lá do alto, do Pai das luzes, do qual não pode haver nem dúvida, nem sombra de variação. E também é uma questão de humildade. Olha o que eu conquistei. Não, meu irmão. E aí, quando você pega a tua vida e começa a retirar o mal, o homem mau, quando você começa a retirar, nossa, e pode cortar profundo, viu? O homem tolo, pode cortar muito o homem tolo, e você começa a clamar sabedoria, Deus fala contigo assim, como diz com Salomão, como está dizendo no Salmo aqui, meu amado. Lebe chomeia, coração que escute e que obedeça. De verdade, quão verdadeiramente você quer sabedoria? Provérbios 1. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Amém? O homem altivo
não tem temor. Soberbo, não há temor nele. Tudo o que ele tem, que ele conquista, é por sabedoria dele mesmo, é pela força do braço dele. E eu vou dizer uma coisa para você, que eu aprendi, e eu queria te dizer que se você me ouvir e praticar, pode ser que você não passe. Amadureça. Nem todo mundo que te elogia quer verdadeiramente seu bem. Escreva isso na tábua do teu coração. Nem todos os que te pageiam te admiram. Eu vou dizer mais, já disse, mas agora eu estou falando com a vida. Nem todos que te criticam querem o seu mal. Existem pessoas que vão te elogiar sem te admirar. Tem pessoas que vão te criticar, te admirando e querendo o seu bem. Eu vou dizer uma coisa para você, que o Dr. Chet falou para mim. Quer parar de crescer? De aumentar o nível, de ser mais sábio? Quer parar? Fica ao redor de pessoas que tudo que você faz, eles... parou, estagnou. E no meio de toda crítica, tirando, a pessoa te critica com maldade, mas aí você tira a maldade, tira a inveja, no centro, no núcleo, tem alguma coisinha de proveito? Tem, mas tem mesmo. Mas eu aprendi outra coisa, e eu tenho orado. Pastor, esse versículo fala muito com o senhor mesmo? Fala, meu irmão. Deixa eu contar um testemunho aqui, eu estou quase finalizando, eu quero contar um testemunho. Já contei e vou contar de novo. Quando fui pregar numa cidade, fora do estado de Goiás, tinha uma senhora, muito sábia. Ela pregava com a vida para o esposo dela. E eu fui pregar nessa cidade algumas vezes. E ela gostou muito e falava assim, eu estou cansado de ser chamado assim, pastorzinho. Acho que é por ser muito novo, né? Pequeno. Aí ela fala, tem um pastorzinho, que as igrejas batistas só vão os caras de cãs brancos, tá? Tem um pastorzinho que ele prega, ele pregou isso, isso, isso. Então ela saía da igreja, ia para casa e falava a pregação. E ela ficou 1 ano sem falar sobre pregação, ele achou aquele estranho. Ele achou estranho. Ele dizia assim que não sabia se Deus existia não. Fazendeirão, né? Não sabia se Deus existia não. E ela ia e falava a pregação para ele. Ficou um tempão sem falar. Dona Porta começou. Nossa, foi um pastorzinho lá. E o nome dele é tal. Você precisava ver, sabe? E aí, ele é bem mineirão. E ele é mineiro, né? Ele é bem mineirão, o jeito de conversar. E aí, ela falava as pregações, fazia uma sinopse da pregação para ele. E aquilo foi chamando a atenção dele. Aí um dia eu falei para ela, na igreja, né? Sobre os católicos, sobre os protestantes, meu carinho com a igreja católica. E que eu uma vez pedi bênção para uma irmã no centro, aqui, o centro espírita não, o centro da cidade. E ela contou, e isso chamou a atenção dele. E ele foi na igreja. O dia que eu fui pregar, ele foi na igreja. Foi na igreja, e eu li esse versículo. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcance o coração sábio. E eu disse, a minha oração, uma das minhas orações, assim, ao despertar é, Senhor, eu quero amadurecer como um homem e não envelhecer como criança. Essa frase entrou no coração desse homem. E ele foi embora. E ela nem conhecia ele, aí nem o testemunho dela. Nada. Foi embora. Aí fui para Caldas Novas pregar na conferência de casais, ministrar louvor. E ele veio. Pensa um senhor matutão assim, robusto, parecendo um Nelore. Forte. E ele apontou o dedo para mim no final da pregação e veio andando. E eu falei assim, eita, fight. Vai dar pano para a manga, o tamanho do homem. Ele falou assim, ó pastorzinho. Eu falei, já começou insultando. Eu já fiquei na minha base. Ele falou, pastorzinho, quero falar para o senhor aqui, ó. Tem uma frase que o senhor disse e falou, assim, assim e assim. E eu, amém, né, irmão? A gente agradece a diferença.
E ele falou até o versículo, Salmo 90, versículo 12. E ele contou para mim, e a esposa atrás dele, ela estava assim, ó, ela estava parecendo um Buda, assim, ó. E eu olhando assim, vendo que ela estava chorando, e ele falou assim: isso mudou minha vida. Eu saí daquela igreja e falei: esse menino está certo. Falou para a esposa dele assim: onde você compra as Bíblias sua? Eu quero escolher uma para mim, letra grande. E ela não acreditou. Rapaz, essa mulher começou a segurar o choro, não acreditou. E ele foi lá e dizendo: ele comprou uma Bíblia no dia seguinte. Ela falou: essa aqui é boa. Falou: não quer não. Ele ficou meia hora, escolheu uma Bíblia, comprou uma Bíblia. E todo dia de manhã ela percebe que ele levanta, ajoelha e lê essa passagem. E vai embora. Aí ele começou a ler outras, mas ele ficou meses lendo só essa passagem e fazendo essa oração: eu quero amadurecer como homem, quero amadurecer como homem e não envelhecer como uma criança. O homem já leu um bocado da Bíblia, aceitou Jesus, desceu as águas e foi me contar o testemunho. Aí quando ele terminou, ele foi me dar um abraço, colocou minha coluna no lugar, me deu um abraço, colocou minha coluna no lugar. Quando ele me soltou, ela me abraçou, os dois ficaram me abraçando, por causa de uma frase. É quando a pessoa decide não fazer mais força. Deixa Deus falar ao teu coração. Ela decide não fazer mais força na queda de braço. Ela decide deixar Deus vencer pela força do braço dele. É quando ele decide, sabe, que não quer mais a maldade. Ele raspa assim, ó. É quando ele decide que ele não quer mais a tolice, a vaidade, a jactância. Aí ele decide um leve chomeia, ter um coração que consiga ouvir a voz de Deus e obedecer a Deus. Aí você aprende isso. Eu aprendi uma outra questão. Nem todo mundo que está ao teu lado, geograficamente, está ao teu lado de espírito e alma. E nem todos que estão distantes geograficamente, estão distantes de você de alma e de espírito. E aqui eu quero contar um testemunho, que tem uma família aqui que vai se lembrar desse testemunho. Porque aconteceu na cidade, uma outra igreja. E um bispo, um pastor, amigo meu, me chamou para contar sobre isso, pediu ajuda. Um empresário eu vou contar com todo respeito. Um empresário foi diagnosticado com câncer. E ele decidiu não contar para a família. Para a esposa, para o filho e para a filha, achar um casal. E aí, ficou 3 anos fazendo tratamento de quimioterapia e radioterapia. Quem já teve um parente com essa enfermidade sabe o quão traumático é isso. Quimioterapia, radioterapia. E ele emagreceu, perdeu mais de 17 quilos e uns 20 quilos. E raspou a cabeça, porque caiu o cabelo e raspou. Se queria mudar o seu estilo, emagreceu muito e estava fazendo treinamento para triatlo, alguma coisa assim. 3 anos. 3 anos. Ele passou muito mal, foi no pastor, e o pastor falou, ele falou: vamos comigo para Goiânia. Ele falou: não vou, agora não. Agora você tem que falar. Você tem que falar. Não, o senhor me fez o juramento que não falaria. Eu falei: não, você tem que falar. Ou você fala ou eu falo. Ele chamou a esposa, os meninos e contou. Aí foi que ele chorou, foi para Goiânia. Chegou em Goiânia e internou. 10 dias faleceu. Não voltou mais para casa. E ele me ligou: estou no velório aqui, São Sebastião. E você podia vir aqui. E eu fui. Cheguei lá. E eu falei: Senhor, que situação é essa? Que situação é essa, meu Deus? E eu fui lá tomar um café. Eu falei: não, estou precisando de um chá. Enchi um copo de chá e tomei. E a mulher estava assim, ó, na borda do caixão. Você não podia ter feito isso comigo. Você não podia ter feito isso com a gente. Isso eu não podia. Eu falei: Senhor, dá-me coragem. Foi nesse velório que eu contei um rapaz que era ateu. Falou: sou ateu. Eu falei: problema seu. Eu estava com muito problema na cabeça, eu queria discutir com ele. E fui até o caixão. Falei: ó, pastor, vou ter que falar uma coisa para ela aqui. Ele falou: pode falar. Cheguei e falei para ela assim. Ela estava voando a borda do caixão, dizendo: você não podia. E chorava: você não podia, você não tinha o direito de fazer isso com a gente.
Eu cheguei pertinho dela e falei assim, com todo o amor, ele fez isso sozinho. E saí, fiquei segurando o tapa, preparado, e saí, fui puxar. Passou uma meia hora, ela foi atrás de mim. Quem é você para falar isso? Eu falei, eu sou pastor. Não, mas o que dá o direito de você falar isso? Aí o pastor dela chegou. Aí eu falei para ela, ele acalmou ela e eu disse, ele fez isso sozinho, 3 anos dormindo com você, acordando com você, com seus filhos, fazendo quimioterapia, ela já entendeu. Radioterapia, ela para. Voltou me abraçou, pediu perdão, voltou para lá e começou a pedir perdão e orar. Aí eu voltei e falei para ele assim, já está perdoado. Que isso possa amadurecer. Meu irmão, ao lado, foi em uma ocorrência que a filha ficou grávida, chegou nos dias de ganhar e a mãe não percebeu, apertou tanto a barriga que morreu ela e a criança, deu uma complicação, não sei que complicação. Fomos na ocorrência, a mãe se enforcou com arame de pendurar roupa. Porque aconteceu isso. Ao lado, tem pessoas que estão ao nosso lado, padecendo, chorando, pranteando madrugadas e madrugadas. Meu irmão, ao lado. Nem todos que estão ao seu lado geograficamente estão de alma e de espírito, tá bem? Eu tenho um missionário, um amigo meu, o pastor Aldo, muitos conhecem, que está lá na África. Esse homem está mais próximo de mim do que muitos pastores que eu tenho aqui, amigos na cidade, fora. Muitos, próximo. Chega ao ponto de mandar uma mensagem, deve estar assistindo, mandar uma mensagem e dizer, pastor Johnny, combatente, chama de combatente, assim, estive orando, essa madrugada, Deus falou comigo, assim, tive um sonho, e fala exatamente o que eu estou vivendo. Aí você começa a enxergar a vida de uma forma diferente, e você começa a entender o porquê que nós temos que nos preocupar com Deus, não com o homem. É um ponto de você ter que ter muita humildade, porque nós nos preocupamos com a opinião do homem, sabe por quê? Por vaidade. Me perdoa. Estou abrindo meu coração. Estou falando de mim, não estou falando de ninguém não. A gente se preocupa demais com o que o outro está falando. Por quê? Fala para mim por quê? Porque você se ofende quando alguém fala uma vaidade. A nossa preocupação tem que ser o quê? Com Deus. Como você está diante dEle? Como você se encontra diante dEle? Onde você se encontra? No átrio, no santo dos santos, ou na escadaria lá embaixo? Como você se encontra diante dEle? A preocupação nossa com o contexto natural, a base, a raiz disso é orgulho, é vaidade. É, isso sim. Um pastor que considero muito, vou continuar considerando. Recebi uma ligação, vou continuar considerando. Pregou na nossa igreja aqui e contou que no seminário que ele estava fazendo, um curso no seminário em São Paulo, o diretor do seminário era o homem mais humilde que ele tinha visto na vida. Mas só que no seminário muito simples, eles estavam servindo pão e chá, toda manhã e toda tarde, pão e chá. Uma delícia, para mim uma delícia, me lembra a infância. Pão e chá. Mas depois de 2 meses, pão e chá fica ruim. E ele chegou e não viu que o diretor, pequenininho, um homenzinho velho, pequenininho, estava atrás dele. E ele fez assim, pão e chá de novo, e jogou o pão no cesto. O pão quicou e caiu no chão. Os amigos dele estavam na fila, ficou tudo assim, ó. Aí ele pensou com ele mesmo, fiz besteira. Tem alguém aqui atrás de mim. Deus ajude que não seja o diretor. E era o diretor. Ele abaixou, pegou o pão, deu uma limpada e falou assim, Senhor, eu te dou graças por esse pão. Eu te louvo por esse pão, porque muitos não têm. Aí ele sentou, comeu o pão. Quando o pastor chegou ao lado dele para pedir perdão, ele estava chorando.
Ele estava chorando porque o que eles podiam oferecer era pão e chá. E que muitos que estavam com esse coração como o dele, que pudessem perdoar a mediocridade deles de só oferecer pão e chá. Até hoje esse pastor disse que quando vai comer pão e chá, lembra disso. E sabe o que ele fala? Senhor, nunca me deixe esquecer. Você não tem noção do quanto Deus te ama, do quanto Ele se humilhou para você estar aqui, o quanto Ele sofreu para você ser salvo. E uma coisa eu te digo, você só tem uma vida, viva com excelência, aprenda na vida, para na vida você exaltar o autor da vida. A gente perde coisas preciosas sempre por causa da dura vaidade. Tem coisas na vida da gente que você fala assim, perda de tempo, para que eu fiz isso? Para que eu fiz isso? É tão simples. Tem coisas que é tão simples. Meus amados, cada coisa. Saindo do estacionamento do shopping, e entrei, e vi um senhor no EcoSport branco e buzinou, pã, mas me deu uma vontade de buzinar. Minha buzina era alta, de um Vectra, mas a buzina era alta, era quase a buzina de carreta. No estacionamento do shopping, eu queria fazer assim, ó, pã, parará, pã, pã, passar raiva nele. Eu queria juntar na traseira dele e buzinar. Confesso para vocês, e quando eu passei com o carro, eu encostei de lado, e ele veio, rapaz, mas me veio um quebrantamento, eu falei, Senhor, me domina, Senhor, me domina todas as horas, me domina, me dá tapa, puxa a rédea, fala com o Senhor, me domina. É tão bom ser dominado pelo Espírito Santo, controlado. Toma as rédeas da minha vida. E ele parou a EcoSport assim, mas foi em segundos eu fui dominado. Eu estava um cavalo brabo, mas é um segundinho dominado. Me veio aquele quebrantamento, ele parou o EcoSport ao meu lado. Era um senhor de cabeça branca, bem grandão, e uma senhora. Aí quando ele começou, rapaz, ele falou uma coisa dura. Quando ele começou a falar, eu baixei o ouvido e falei assim, o senhor me perdoa? Foi de verdade, foi de coração. Eu falei, o senhor me perdoa? A esposa dele devia estar dando bronca dele para ele não brigar comigo. Ela fez assim no banco, assim, ó, tipo, afastando para ficar eu e ele. Eu falei, tem mulher que o Espírito Santo usa elas, né? Ela estava entre nós, assim, eu acho que eu estava pegando metade do rosto dele, chegando para frente. Ela chegou para trás e fez, fez. E ele ficou assim. Eu falei, o senhor me perdoa, o errado fui eu, perdoa-me de coração. Desculpa, eu também. Não, o errado fui eu. E saiu. Aquilo me alimentou espiritualmente de tal forma. Deus falando comigo assim, não vive mais dessa alegria, sabe por quê? Vaidade. Não vive mais dessa excelência, sabe por quê? Orgulho. Orgulho. Meus amados, é cada situação que a gente passa. Paguei um negócio no caixa, a mulher me voltou a trocar mais. Eu falei, o troco está errado. Está errado não. Rapaz, ela ficou nervosa. Não está errado não. Deu vontade de falar assim, vou colocar 15 reais no bolso, que o troco estava errado. Ela voltou 15 reais a mais. E vou sair bem espiritualmente ainda. Tentei. Mas eu falei, calma filha. Você voltou 15 reais a mais para mim.
Meu Deus do céu. Aí, pastor, só foi tão espiritual. Ai, sabe nada. A vontade que eu tinha era de ir embora. Lá na porta falar, R$15 a mais você passou para mim. E sumir. R$15, ó, você errou R$15. Meu favor, ir embora. E arrepiei agora, ó. Mas aí você fica, né? Sabe o que aconteceu? Aí você, foi? Foi. Então me passa aqui. Tá bom. Falei, não, obrigado. Aí foi outra experiência, né? Falei, Senhor, valeu a pena? Aí Deus falou comigo assim, se foi para ela que você fez, não valeu não. Mas se foi para mim, já chegou como adoração. Eita! Deus! A vida vivida de forma errada cansa a gente. A vida vivida de forma errada causa exaustão. Mas a vida vivida de forma certa, aprendendo na vida, para na vida exaltar o autor da vida. Eita, beleza. Anota aí que eu nunca mais me lembro disso. Estou brincando. Isso te alimenta, isso te traz paz, isso te traz regozijo, te traz vida de verdade. Que aí você passa a não mais sobreviver. Sobreviver é difícil todos os dias. Você passa a viver. A viver. Amém? Sobreviver é quando você está numa mata perdido, que você tem que matar para se alimentar. Você tem, todo dia só você morre. É sobreviver. Agora viver é quando você acorda, tem um pão com chá, você fala, exaltado seja o nome do Senhor. Na hora do almoço tem arroz, feijão e ovo, você fala, oh glórias. O Senhor sabe do que eu preciso. Quando é à noite, você raspa daqui, ó, com uma espada santa, e fala, ô maldade, cai por terra. Aí você vem de cá e fala, ô tolice. Escuta o que eu estou te dizendo. Se você se preocupa muito hoje com o que falam, meu amado, está tudo linkado no orgulho e na vaidade. Não se preocupe com o homem mais, se preocupe com o autor da vida. Está cansado? Entrega nas mãos dele. Está fadigado? Entrega nas mãos dele. Satanás só vai roubar aquilo que é seu, mas na sua vida o que é de Deus ele não pode roubar.